Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago essa querida amiga psicóloga, a Estela Nathalie, que vai falar um pouco sobre ética profissional e detalhe, ética na depilação, né Estela? Exatamente, Bárbara, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Ótimo! Longas datas em que a gente trabalhava módulo integrador e turmas de depilação, né? Verdade, gente. E hoje a gente vem aqui para falar um pouquinho para vocês sobre ética voltada para a depilação. Ética é um conjunto de normas que norteia qualquer profissão, inclusive o nosso comportamento enquanto seres humanos dentro da sociedade. Certeza. Né? Até porque se a gente fosse fazer tudo que a gente tem vontade... Não dava muito certo, não. Não mesmo, não. Né? Se fosse assim, não precisava ter cadeia. Pois é, verdade, Estela. Então, existem códigos de ética para cada profissão. A minha profissão enquanto psicóloga tem o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, que é regido inclusive pelo Federal de Psicologia, que norteia também as práticas do psicólogo. Assim como a depiladora, o psicólogo também passa muito tempo dentro de uma sala, no lugar privado, junto com o seu paciente, bem como a depiladora junto com o seu cliente. Verdade. Em situações de intimidade. Muita, Estela, né? Muita intimidade. Então a gente precisa ter uma ideia de o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Uma das primeiras coisas que eu queria destacar era que eu não devo fazer com o outro aquilo que eu não gostaria de receber, muito correto? Bom. Muito bom. Se eu gosto de ser bem recebida num lugar, se eu vou num estabelecimento comercial, eu gosto de ser bem tratada. Então, se eu chego num lugar e a pessoa me recebe, primeiro, com a cara carrancuda, parece que tá me prestando um favor. Pois né? é, e a gente vê muito isso, né, Estela? Infelizmente, Bárbara, eu sou usuária da depilação a cera, né? Então eu conheço vários lugares, eu frequento vários lugares. Pois é, gente, tá aí a dica. Pois é, e aí quando a gente chega num ambiente que a gente já começa sendo mal recebida, né? A pessoa não faz um acolhimento, não te deixa relaxada, principalmente quando a gente vai para fazer as partes íntimas, exatamente. Né? Então a gente precisa se sentir num ambiente confortável, acolhedor, de confiança. Uma outra coisa que é muito feia, que a gente também vê por aí é profissional que fica falando mal de outro profissional. Nossa, muito isso, Estela, muito. Profissional que fica falando da cliente anterior que saiu antes de você. Gente, não façam isso. E assim, são coisas que, é como a Estela falou, que não quero pra mim, não faço com os outros, né? E isso a gente vem falando muito, Estela, e eu queria que você reforçasse dessa questão da ética, do que acontecer na sala, tem que ficar na sala, né? Exatamente. Que é muito chato a gente sair e tá ouvindo falar do outro cliente, principalmente, como você falou, das partes íntimas. Então, a gente vive numa sociedade, numa comunidade. Recife é um ovo, né? Então a gente conhece. De repente você tá falando de alguém que o teu cliente também já conhece, tanto o profissional quanto outro cliente. Então vamos ter atenção sobre como é que a gente vai receber esse cliente. Outra coisa que eu queria destacar também, Bárbara, é você não oferecer um serviço que você não está apto a fazer. Muita gente acha que depilação é somente comprar as fitinhas no mercado e você pode oferecer esse serviço no seu salão, no seu espaço. Gente, não é assim. Não é assim. Escuta o que a tua cliente está te falando. Às vezes a tua cliente ela já vem de uma experiência anterior, conheceu um profissional capacitado, né? E ela sabe às vezes o que é bom para ela e o que não é. Verdade, Estela. Cada área, eu sou sua fã, né? Cada área demanda uma qualidade de cera diferente. Exatamente. Né? Se você vai trabalhar no rosto, se você vai trabalhar na axila, na virilha, né? Existem os formatos do pelo. Eu não sou profissional dessa área, mas eu sei porque eu me vejo, eu me conheço. Então eu vejo. Eu, quando chego nos salões, eu chego falando, no meu rosto eu não quero cera fria. Exato. Eu só quero trabalhar com cera quente. E já chegou a vez de eu chegar no salão e a pessoa, eu ter dito isso, e quando a pessoa encostou a cera em mim, eu disse, mas essa cera tá fria. Eu tenho foliculite, né? Isso é falta de ética também, né, Exatamente. Estela? Depilação é uma ciência, minha gente. É uma técnica que precisa ser treinada. Existem uma variedade de materiais e de técnicas que precisam ser conhecidas para serem aplicadas. Você está lidando com a pele da pessoa, com a saúde da pele da pessoa. Isso é com a intimidade, sério. Com tudo, né, Estela? Exatamente. Você se torna responsável. Então, é importante que você conheça do que você está fazendo para poder dizer que você oferece determinado serviço. Ser profissional tem que ter ética, né? Tem que ter ética. Saber ter um curso, é isso que a Estelinha está falando, de algumas... Vamos falar algumas depilações que não deram muito certo, né, Estela? Exatamente. E aí você acaba já conhecendo de um profissional para o outro
Então isso não deixa de ser uma ética escolher. Justamente, existem técnicas que são mais, não é que vai ser indolor, mas que vai diminuir também a quantidade da tua dor. Com certeza. Tem profissionais que não entendem isso. Outra coisa, minha gente, pelo amor de Deus, nada de falar que é a beleza entrando. Ai, meu Deus, aqui Ai, Estela, se alguém falar isso aqui, eu digo, peraí, vem cá que eu vou lhe mostrar como é que a beleza entra agora. Não façam isso, pelo amor Muito de Deus. Muito feio, gente. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente à dor. Exato. Cada cérebro, cada organismo funciona de uma maneira única, tanto que um remédio que pode funcionar para mim pode não funcionar para você. Então, da mesma forma, é o estímulo e a sensibilidade à dor que cada um tem é única. E o emocional também, né, Estela? Acaba muitas vezes interferindo na hora da depilação. Às vezes a pessoa realmente não está bem, né? Mas ela tem que vir para passar pelo processo da depilação e a gente também tem que ter esse olhar, como você falou aí, ter um pouco mais de paciência e saber como vai tratar. Todo mundo que lida com gente precisa entender que as pessoas que estão chegando até você estão vindo com as suas situações particulares. E não custa nada ser gentil, né? Você não sabe quais são as guerras que cada um está passando. Exato. Da mesma forma, eu digo para o profissional depilador. Às vezes, a gente mesmo também não tá legal. Acontece comigo também. Eu, enquanto terapeuta, a gente tem que trabalhar, a gente é profissional liberal, claro, né? Mas a gente precisa também cuidar da nossa alma, das nossas emoções. Por quê? Eu não toco nos meus clientes normalmente como vocês fazem. Pois é. Mas, minha gente, a troca de energia é muito forte. Muito. Você tá tocando no teu cliente, você tá manuseando ele em áreas bem sensíveis. Então, é bom que você também tenha essa ciência de que eu preciso também cuidar de mim, eu preciso estar bem para fazer o meu trabalho. Eu preciso gostar de mim para também gostar do que eu faço, acreditar no que eu faço. Né? Isso também é importante a nível de marketing pessoal. Gente, Estela é maravilhosa, né? Eu sempre assistia às aulas dela, porque eu sempre pegava alguma coisa das aulas dela para as minhas aulas, então foi um crescimento muito bom. E Estela tá falando aí de algo do toque, né? Eu sempre falo em sala de aula para as alunas, a gente sempre começa depilando as modelos e tem um momento, Estela, que eu falo assim, hoje a gente vai se depilar. Cada uma vai fazer na outra. Aí elas falam, professora, por que eu tenho vergonha? Tal? Justamente por isso. Pra gente ver como é que o outro está tocando na gente, como é que o outro está olhando pra gente, né? Às vezes a cliente tá tirando a roupa e você tá olhando de uma forma que não é agradável, né? Então até isso a gente passa para as alunas no curso a forma de tocar, a forma de olhar. Isso. E foi justamente o que a Estela acabou de falar. É importante, às vezes a gente sente que a pessoa está maltratando a gente. De repente, a depender da forma como você faz a puxada e de como você está lidando com aquele contexto como um todo, o cliente pode até se sentir constrangido. Então a gente precisa estar atento a isso. Relações humanas implicam essa sensibilidade e essa empatia. Show de bola. Estela! Mais um assunto bem polêmico ainda entre as depiladoras, né? Que a gente já conhece um pouquinho das salas de aula. Depilação masculina. Ainda é aquela coisa de... É um tabu. Um tabu e muitas outras coisas acontecem no meio de depilações que não são tão profissionais como a gente já sabe. E a gente não vai enfatizar isso aqui. Mas como é que a gente deve orientar o nosso cliente masculino? Como é que a gente deve conversar com o nosso cliente? O atendimento com esse cliente masculino para que seja uma coisa mais ainda profissional do que a gente já faz hoje no mercado. E a questão de evitar... É lógico que é claro que evitar cantada ou qualquer outra coisa do tipo é difícil, porque a gente não pode evitar tudo. Mas o que a gente pode fazer para diminuir essas questões com o público masculino? Então, vamos lá. Naturalmente, o cérebro da mulher e do homem funcionam de maneiras diferentes, tá? Então, o homem ele vai ser naturalmente muito mais estimulado, tanto pelo que ele vê, tanto pelo toque. Exatamente. E a depilação, ela termina sendo um contexto bem delicado, onde todas essas coisas vão estar em evidência. Muito. Então, a primeira coisa, vamos prestar atenção em quais são as indumentárias que você está utilizando para evitar as colocar, roupas, né? Seios à mostra, né? Enfim, roupas muito apertadas. Isso tudo vai deixar o teu cliente mais vulnerável. Exatamente. Tá? Segunda coisa, no rapó, no atendimento, na ficha de anamnese que alguns profissionais fazem, né? Deixar claro qual é o objetivo dele ali e ser bastante neutra, ser bastante educada,
evitar maiores intimidades, né? Pois é. Enfim, nesse contexto em especial é o recomendável. É porque às vezes, Stella, elas acham que sendo muito simpática, deixando o cliente muito, conversando muito, ela às vezes acaba, eu até entendo, né? Às vezes a gente acaba falando um pouco mais para tentar relaxar aquele cliente, mas às vezes a gente acaba passando uma outra ideia, né, e acaba nos prejudicando. Então, realmente, eu gosto muito de conversar um pouco antes com o cliente, conversa um pouco com ele para realmente saber o que ele quer e depois sim eu vou falando de como é todo o passo a passo da depilação. Então, já dá uma certa bloqueada. Isso. Então, tá bom assim, né? Tô indo corretamente, né, Stella? Você é ótima, Bárbara. Você é referência. Amém. Pois é, pessoal. Então, o cliente que procura a depilação masculina, ele está buscando um serviço específico. Se em algum momento a coisa se confundir, você precisa também saber estabelecer esse limite entre o que é a tua função ali, o que é a tua técnica, o que é que você está ali para fazer e o que não. A gente ouve falar que algumas pessoas estão fazendo alguns outros tipos de serviço dentro da depilação masculina, que não é depilação. Pode ser classificado como outra coisa, se o profissional ele resolve, né, aderir a esse tipo de prática, mas são outras práticas, não são a prática da depiladora. E isso acaba gerando muitos problemas e às vezes até algo muito grave, né? Então a gente tem que evitar ao máximo isso e já deixar claro para o nosso cliente qual a função nossa ali de fazer a depilação e vai dar tudo certo e a gente aumenta. Os homens hoje estão cada vez mais procurando barbearias, né? Querem fazer limpeza de pele, depilação, né? Então a gente já vai pedindo umas indicações, né, Stella, de pessoas também, então isso vai ficando mais fácil. Mas eu já quero agradecer a participação dessa querida amigona mesmo da Stella. Stella, eu quero aproveitar que você fale aí todas as suas redes sociais, se quiser deixar um telefone de contato, os lugares onde você está atendendo. Ok. Eu, no momento, estou atuando como psicóloga clínica e exclusivamente não estou mais dando aula. Que pena, por enquanto, gente. Estou atuando como psicóloga clínica dentro da abordagem cognitivo-comportamental. Nesse momento eu atuo dentro de uma clínica que atende por plano de saúde, que é o Grupo de Terapia da Criança e do Adolescente, GTCA, na Conde Boa Vista. E também no consultório particular que fica no Espinheiro. Estamos em processo de mudança de lugar e tem novidade por aí. Se vocês quiserem me seguir, stella.nathalie77 no Instagram. E o Facebook é Stella Nathalie Avelino. Ótimo, okay. Que show, que bom, que maravilha. Eu gosto muito dessa sua energia, desde a época que nós dávamos aula juntos, então dá muito certo, porque eu sei a profissional que você é, quero te honrar também. Hoje, mais uma vez, né, agradecer aí por tantos conselhos, tantas aulas, tantos choros que também teve, mas isso aí nos fortaleceram. Pois sim. Então, por isso que quando eu vou trazer alguém aqui, é sempre uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito cuidado, porque é o meu nome que está aqui no YouTube, dando oportunidade para outros profissionais. Então, te abençoo muito, te desejo aí tudo de bom e que você continue aí me dando suporte nas minhas aulas. Tamo junto. Nas aulas, palestras, ela dá suporte em tudo, gente. Eu agradeço vocês, um beijo, até o próximo vídeo. Para poder seguir, corta mesmo, então. Tá bom, na hora. Ai, que ódio. Bem na hora que ela começou a falar. Quer que comece? No começo? É melhor. Você tá me testando, então? Não, é sério. Tá testando a apresentadora? Eu senti um clima de teste agora, né? O Jornal Nacional tá perdendo.